Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não tem um dia de paz, né? Nossa, é inacreditável. Teve uma notícia que saiu recentemente de que os empresários do Dedé iriam acionar o Cruzeiro na justiça cobrando 330 milhões de reais, alegando que o Cruzeiro fez um contrato que pagaria este valor a ele caso ele fosse dispensado antes do fim do contrato. Eu não quis acreditar e por isso eu não gravei vídeo. Perdi uma chance de ganhar muitos views porque isso ia dar visualização e tudo isso, porque eu não quis acreditar que aquilo fosse verdade. Essa é a grande verdade. Eu não queria, assim, acreditar nisso porque isso parecia muito fora de um contexto de pessoas racionais fazer algo dessa dimensão, de dar uma multa rescisória de 330 milhões para o jogador. Isso, nossa, cara, isso não consigo colocar isso na minha cabeça. Mas como é que o tempo é curioso, né? Agora, nesse dia, a justiça deu parecer favorável aos empresários do Dedé e o Cruzeiro vai ter que pagar 330 milhões de reais ao Dedé. Tem 15 dias para fazer isso. Que situação, né? Olha, gente, eu sinceramente não sei mais o que pensar do Cruzeiro, né? Acho que tá na hora de refundar, porque tá difícil a situação. E assim, cara, 330 milhões é uma grana que eu não consigo colocar na minha cabeça que alguém fez esse contrato e não foi demitido no dia seguinte, ou que isso passou pela diretoria. Será que a diretoria não vê algo absurdo desse acontecendo? Porque eu acho assim, que a única coisa que eu consigo colocar na minha cabeça é: o Dedé é um jogador com problemas de lesões, ele pode ser cortado pelos times caso fique muito tempo no CT médico, porque não vale a pena você ficar pagando salário mensal pesado a um jogador que está mais com os enfermeiros do que com os companheiros. Aí, para evitar que ele fosse cortado, eles colocam uma multa absurda rescisória, né? O Cruzeiro rescindiu o contrato, tem que pagar uma multa. Aí eles fizeram isso, para garantir que você não seja cortado, aí eu vou colocar essa multa gigantesca aqui. É a única coisa que eu consigo colocar e talvez um jeito do Cruzeiro convencer a contratar o Dedé, visto que tinha uma concorrência até do Flamengo na época. Então, assim, é o único jeito que eu coloco na minha cabeça disso ter um mínimo de sentido, mas nem assim eu consigo aceitar um absurdo desse, né? Mas o fato é que isso foi feito pelo visto, né? Senão a justiça não teria dado parecer favorável aos empresários. E o Cruzeiro agora é obrigado a pagar porque rescindiu o contrato do Dedé antes do fim. Então, assim, basicamente isso. O Cruzeiro está devendo esse dinheiro absurdo ao Dedé. E para ter uma dimensão desse dinheiro, né, eu não preciso ficar aqui tentando falar quão problemático é 330 milhões. Todo mundo já sabe disso, mas só para você ter uma dimensão do dinheiro. Vamos comparar com um clube parecido com o Cruzeiro em questões de finanças, em questões de torcida, né? Então, assim, vamos lá. O Atlético Mineiro, mesmo mercado consumidor, acho que não existe um paralelo perfeito para comparar em questões de faturamento. Na última temporada, na Série A, mesmo caindo cedo na Copa do Brasil e tudo isso, o Atlético Mineiro faturou 140 milhões de reais, segundo os dados do Rodrigo Capello. Então, assim, foi um faturamento muito baixo. Mas nessa temporada, indo longe na Libertadores, indo longe na Copa do Brasil e no Brasileirão, supondo que ele ganhe todas essas três competições, o Atlético Mineiro deve faturar entre 320 milhões a 370. Mais ou menos isso que é o faturamento, né? Que é uma coisa maravilhosa para um clube que, assim, basicamente dobrar suas receitas em um período de um ano. Uma mostra, assim, de que você reforçar o elenco do jeito que fez, uma hora deve trazer um pouco mais de receita, até porque o time vai mais longe e vai ganhar mais premiações. Mas o que eu quero dizer é: um clube que está indo competitivo em todas as competições que está jogando, assim, com um mercado parecido com o do Cruzeiro, com um público parecido com o do Cruzeiro, questão assim, de tamanho, assim, com um potencial de faturamento parecido, em seu máximo está conseguindo faturar entre 320 a 370 milhões de reais, mais ou menos isso. E o Cruzeiro está na Série B. Ele não está mais na Copa do Brasil, ele não está em competições continentais, porque não dá para classificar na Série B, e ele deve faturar menos de 100 milhões de reais essa temporada, se bobear. Então, a situação é essa. Um clube que está conseguindo o máximo do possível do futebol, e pode conseguir, deve faturar lá perto dos seus 320 a 370. Talvez não fosse nem o suficiente para pagar a dívida do Dedé. E o Cruzeiro nessa situação não deve faturar nem 100 milhões e está devendo 330 para um jogador. Esse é o tamanho do buraco, né? Porque assim, eu não consigo mais falar que o Cruzeiro está no fundo do poço. Ele já alcançou o sapão já faz muito tempo e agora está indo para os andares inferiores do sapão. Basicamente já está quase alcançando o magma. Essa é a questão, uma aula de geografia aí para vocês, né? Porque assim, não tem mais onde descer. Porque tem como ser pior do que isso? 330 milhões de dívida com um único jogador? E o Dedé, esse jogador, né? Não que não fosse um jogador ruim antes, mas não justifica você dar tanto dinheiro assim. O cara não é o Messi. O cara não é o Messi para dar essa garantia.
Vamos lembrar, a dívida do Barcelona com o Messi, né, é menor que a do Cruzeiro com o Dedé. Isso não faz o menor sentido. O clube mais rico do mundo em questões de dívida com o seu melhor jogador tá melhor que o Cruzeiro com o Dedé. Caramba, gente, isso não consegue entrar na minha cabeça. O que acontece? O Cruzeiro vai entrar com recurso, vai tentar apelar, mas só o fato de ter se dado mal logo na primeira instância quer dizer que o Cruzeiro pode ter problemas aí no futuro e eventualmente vai ter que renegociar essa dívida e com certeza o Dedé não vai cobrar barato. E a gente só olhar a tendência, né? Os jogadores estão cobrando suas dívidas, o Fred já cobrou, o Thiago Nunes já cobrou, vários jogadores, Thiago Neves, né? Mas vários jogadores estão cobrando suas dívidas e o Cruzeiro não tem como pagar. Até porque não tem perspectiva para subir para a Série A, não é competitivo na Copa do Brasil, o elenco só está piorando, então a situação é bem complicada e eu acho que se continuar assim, cara, vai ter que refundar o clube para escapar dessa situação. Porque se esse contrato foi feito com o Dedé, imagina quantos jogadores, né? Não que seja tão pesado quanto isso, mas com certeza, se isso já foi aprovado pela diretoria, se isso foi o que o diretor de futebol fez para contratar esse jogador, imagine outros, entende? Tem outros jogadores que possivelmente o Cruzeiro está devendo. E podem ter contratos que talvez não sejam tão absurdos com 330 milhões de reais, mas já sejam mais pesados para um clube que não consegue pagar as próprias contas hoje. E a dívida crescendo exponencialmente. É difícil de acreditar, mas no final das contas, né, do Cruzeiro não dá para duvidar de mais nada. E o fato da justiça ter dado parecer favorável aos empresários, como eu disse, dá embasamento que isso seja verdade. Então, que situação, né? 330 milhões de reais, gente. 330 milhões de reais. Eu nem sou torcedor do Cruzeiro, né? Eu sou do Atlético Mineiro, cara, mas não dá pra ficar assim, chocado com uma notícia dessa, né? Acho que isso pode servir de lição. Seja responsável fiscalmente, porque as dívidas um dia te alcançam e quando alcançam te pegam muito pesado, né? Acho que isso é uma lição que o Cruzeiro deixa pro futebol e que eu acho que tem que mostrar para os clubes que saúde fiscal é um pilar fundamental se você quiser sucesso no esporte, né? Não dá para você ser bem sucedido gastando uma fortuna assim que você não tem, fazendo esses contratos bizarros e achar que no futuro você não vai pagar o preço. Então, é a lição que o Cruzeiro dá para o esporte. Para esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.